que me conhece, né? Mas mesmo assim eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Janine, eu sou acadêmica do 4º ano de Medicina e sou membro aqui da LT-UESP. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, super importante, que é a sepse e o choque séptico. Eu optei por começar a minha apresentação com essa foto, né, que é da campanha do Instituto Latino-Americano de Sepse, que é Pense Pode Ser Sepse. Essa frase é uma frase que é muito importante, né, porque a gente só consegue fazer um diagnóstico se a gente tiver aquela determinada doença no nosso painel diagnóstico, né, então a gente precisa pensar sobre determinada patologia para estar fazendo o diagnóstico. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, né, de sepse para vocês, da definição, e aqui eu trouxe a definição segundo o critério de sepsis 3. A gente tem que a sepse, ela é uma disfunção orgânica, ameaçadora à vida, causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção. Esse termo desregulada, ele é bastante sugestivo da fisiopatologia da doença. Antes acreditava-se que era uma resposta imune exacerbada, hoje a gente já tem esse conhecimento que desregulada explica melhor, porque a gente tem pacientes que são imunocomprometidos, e mesmo assim ele faz esse quadro, né, faz o quadro de sepse, e faz essa resposta imune desregulada. E a definição de choque séptico, segundo o SEPS 3, é que choque séptico é um quadro de sepse, mais a necessidade de vasopressores, né, de droga vasoativa, para manter uma pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio, mas, né, e um lactato maior que 2 milimol, ou 18 miligramas por decilitro, após uma reanimação volêmica adequada. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho sobre essa definição e algumas críticas a essa definição de choque séptico. Mas o que a gente tem é que essas duas condições, né, elas são emergências médicas, e precisa de uma resposta, né, de um tratamento adequado, num tempo hábil, para que eles tenham um prognóstico, para que melhore o prognóstico desse paciente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia dessa patologia para vocês. Aqui eu trouxe a incidência, né? A incidência mundial. Teoricamente, essa é a incidência mundial, né? Esse dado é um dado do estudo Flemish, só que algumas críticas a esse estudo é que ele inclui, na verdade, é um estudo que inclui apenas 5 países, e países desenvolvidos. Então, de certa forma, essa não é a incidência que a gente espera no nosso país, por exemplo, e em outros lugares do mundo. Segundo esse estudo, a gente tem uma incidência aí de 270 casos a cada 100 mil pessoas por ano, e uma mortalidade de 26%. Quando a gente vem aqui para o nosso país, a gente vai ter uma mortalidade muito mais alta, né? E aqui a gente tem estudos, né, que traz uma incidência diferente. O principal estudos sobre a epidemiologia da sepse no Brasil é o SPID, que é um estudo que foi feito pelo pessoal do Hospital das Clínicas. E, segundo esse estudo, a incidência da sepse nas unidades de terapia intensiva é de 36 pacientes a cada 1.000 pacientes por dia. Essa é a nossa incidência. E com uma taxa de mortalidade que chega a 55%. Sendo assim, a gente tem estimado aí, né, que cerca de 290 a cada 100 mil habitantes. E uma taxa média aí de 420 mil casos de sepsis por ano no nosso país. E aí desses, né, como eu falei, uma taxa de mortalidade de 55%, a gente tem que 230 mil pacientes morrem por ano no Brasil por conta de sepsis. Uma incidência bem alta. E a gente tem que essa incidência, ela tende a cada vez mais crescer, né, visto que a gente está mudando o perfil do nosso paciente, né, da nossa população de forma geral. A gente tem que o número de idosos, ele está aumentando, e os idosos, eles são um público responsável por cerca de 60 a 85% dos pacientes com sepsis.
Então, a gente tem que essa incidência tende a cada vez mais aumentar, né, por conta dessa população. E também a gente tem mais pacientes vivendo com imunossupressão, né, no nosso país e no mundo de forma geral. Quanto à fisiopatologia dessa doença, a gente vai ter que ela tem uma fisiopatologia multifatorial. Eu trouxe esse desenho aqui, esse esqueminha, que ele é bem autoexplicativo. A gente tem aqui um foco infeccioso, né, no pulmão. E aí, em condições normais, né, de uma infecção sem uma disfunção orgânica, a gente tem que a infecção ela vai acontecer quando o micro-organismo, né, patógeno, ele invade um local que é estéril do nosso organismo, né, nesse caso aqui ele está falando do parênquima pulmonar, e aí ele vai desencadear uma resposta inata, uma resposta inflamatória, né, inicialmente as nossas células da nossa imunidade inata, ela vai reconhecer esse patógeno, né, a endotoxina liberada por ele, o fragmento do capsídeo, enfim, ele vai reconhecer esse patógeno e vai tentar eliminar esse patógeno, liberando, né, citocinas pró-inflamatórias que vão recrutar mais células para estar exterminando esse organismo invasor. No entanto, essa resposta inflamatória, né, desencadeada por essas células a esse micro-organismo, ela é bem regulada. Ela é regulada, tanto pela liberação de citocinas pró-inflamatórias, mas também com a liberação de citocinas anti-inflamatórias. Tudo isso é feito de uma forma para conter o invasor ali naquele órgão e que esse invasor ele não vá para outras partes do nosso organismo. No entanto, num paciente que acaba evoluindo para um quadro de sepse, a gente tem o seguinte, esse micro-organismo, né, ele vai também estar lá no nosso organismo, no local que era estéril, da mesma forma, e aí a gente tem vários mecanismos para explicar essa fisiopatologia, como eu falei que ela é multifatorial. Acredita-se que vai ocorrer uma desregulação nessa liberação entre a liberação de citocinas pró-inflamatória e anti-inflamatória, então vai ter um aumento da secreção dessas pró-inflamatórias, e a gente pode citar aí o TNF-alfa, interleucina 1 e outros mediadores inflamatórios aí, que vai ser liberado por essas células. E outro mecanismo que também tenta explicar também é com relação ao micro-organismo. Acredita que alguns micro-organismos eles são mais patogênicos e acaba desencadeando essa resposta inflamatória mais exacerbada no organismo. Então, assim, e também tem estudos hoje que já demonstram que alguns indivíduos eles têm uma suscepção, que eles são mais susceptíveis, na verdade, ao quadro de sepsis. Então, essa é a fisiopatologia que tenta explicar essa inflamação, né? E aí, o que a gente vai ter, né? Como eu falei, essas células da nossa imunidade inata, ela vai estar liberando essas citocinas pró-inflamatórias de maneira desregulada, não tendo o controle, né, das outras citocinas anti-inflamatórias. E isso vai acontecer de maneira desregulada e vai acabar tomando uma proporção maior, né, que não só aquele órgão que antes estava com um processo infeccioso, né, essas citocinas vão acabar caindo na corrente sanguínea, e esse processo vai ser autossustentável, porque essas citocinas vai recrutar mais células, que vai liberar mais citocinas, que vai recrutar mais células. E isso acaba por levar às lesões, né, a lesão tecidual, que vai ser decorrente aí de 3 mecanismos principais, que vai ser a isquemia, porque o organismo inflamado, né, ele vai necessitar de um aporte maior de oxigênio, então a gente pode dizer que alguns tecidos ele entra no processo de sofrimento aí por isquemia mesmo tecidual, um processo também de lesão citopática, essas células elas vão acabar lesando diretamente as nossas células, né, as células do endotélio, as células dos nossos órgãos, e também o aumento da apoptose por essas células, né, os nossos macrófagos, os linfócitos, e acaba por gerar essa disfunção no organismo como um todo. Então, de maneira resumida, essa é a fisiopatologia da doença.
E aí, dando seguimento, vamos falar agora como identificar um paciente com sepsis no pronto-socorro, né? A gente tem um pronto-socorro, ele é um ambiente que tem uma demanda alta, e aí como é que a gente vai pensar em sepsis nesses pacientes, né? E aí foi daí que surgiu a importância do surgimento, né, de critérios diagnósticos que ajudam a gente a pensar e estabelecer esse diagnóstico. Eu vou falar de alguns, né, dos principais. Eu vou começar com o sepsis 2. O critério, né, do sepsis 2, ele é tido como um critério muito sensível, mas não tão específico. E aí, a gente tem que, no critério do sepsis 2, a gente avalia 4 variáveis, que é a frequência cardíaca, se ela tiver maior que 100, a frequência respiratória maior que 20 percussões por minuto, isso mesmo. Os leucócitos, se o paciente apresentar uma leucocitose ou uma leucopenia, né, com 10% de presença de bastão, que é o que configura o desvio à esquerda, ou alteração na temperatura, que seria uma temperatura menor que 36 graus ou uma temperatura maior que 38 graus. Então, se o paciente ele apresentasse alteração em duas dessas variáveis, ele é classificado como tendo CIS, né, que é a síndrome da... Meu Deus, falhou agora, gente. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Isso aí. E aí, se o paciente ele tivesse a síndrome da resposta inflamatória sistêmica mais um foco infeccioso, né, a gente caracterizava esse paciente como um portador de sepsis. E também aqui nesse critério, né, do critério do sepsis 2, a gente também vai ter um conceito que é de sepsis grave, que era quando o paciente ele tinha sepse e também tinha uma disfunção orgânica. E aí ele era tido como paciente portador de sepsis grave. A disfunção orgânica é qualquer alteração em um dos 6 dos sistemas cardinais. Posteriormente eu vou estar falando de cada um deles. Então, era isso que a gente tinha, que o critério sepsis 2 trazia para a gente. Como eu falei para vocês, esse é um critério muito sensível, mas não era tão específico. Por exemplo, um exemplo clássico que os professores sempre citam é, por exemplo, paciente com amigdalite, que está com febre, taquicardia, né? Está com febre, taquicardia, 2 pontos. Então, e tem um foco infeccioso, né, que é a amigdalite. Então, ele era um paciente com sepse, segundo esse critério. E aí, vale a pena a gente iniciar um protocolo de sepse para esse paciente, visto que, na maioria das vezes, esse paciente é um paciente que tem uma mortalidade muito baixa. Então, por conta disso, que houve a necessidade de melhorar, né, desenvolver outros critérios que melhorassem essa sensibilidade. E aí a gente tem o sepsis 3, o critério sepsis 3, que é um critério que é tido como mais específico. Segundo o critério do sepsis 3, a sepsis ela é uma infecção, mais um aumento no score de SOFA de 2 pontos. Depois eu vou estar mostrando para vocês todas as variáveis que o SOFA avalia. E aqui, nesse critério, a gente tem que o conceito de sepsis grave foi abolido. Toda sepsis é considerada grave. No entanto, esse não é um critério perfeito, assim, tem muitas críticas com relação a esse critério, e eu vou estar falando posteriormente delas. Também surgiu, né, com o critério de sepsis 3, o score que sofre, o que sofra. Esse score, inicialmente, ele surgiu no intuito de auxiliar nessa triagem do paciente, só que os estudos mostraram, né, tem estudos que comparam o que sofra com o score de CIS, e viu-se que esse critério, ele não é um critério bom para triagem, ele é um critério bom para predizer mortalidade. Então, o paciente que ele pontua 2 pontos no score que sofre, ele é um paciente que ele tem uma mortalidade alta. Então, essa foi o que os estudos demonstraram, né? Ele é um critério específico, ele é um critério bom para predizer mortalidade, mas ele não é um critério bom, um score bom para fazer triagem de paciente. E o que é avaliado nesse score, né, no QIC-SOFA? É a taquipneia, uma frequência respiratória maior que 22 incursões por minuto. Avalia também a hipotensão, maior que uma pressão arterial sistólica, menor que 100, perdão.
E o rebaixamento do nível de consciência, que aqui é avaliado pelo uso da escala de Coleman de Glasgow. Então, se o paciente ele tem alteração na escala de Coleman de Glasgow, ele pontua aqui. E como eu falei, né, se ele pontua 2 pontos, ele é um paciente que deve ser investigado e deve iniciar um protocolo de sepsis para ele. Aqui eu trouxe o score do SOFA, né, para a gente ver todas as variáveis que ele avalia. Mas como eu falei para vocês, tem muitas críticas dos especialistas, dos estudos, eles fazem muitas críticas a esse score. A primeira delas é que esse score ele não traz avaliação do lactato. E hoje se sabe que o lactato ele é um bom preditor de perfusão. Então, já é uma das principais críticas a esse score. E outra crítica também é que ele é um score majoritariamente laboratorial. Então, assim, é um score difícil de se aplicar à beira-leito. Então, essas são as principais críticas desse score. No score SOFA, a gente tem aqui a avaliação do sistema respiratório por meio da relação PO2-FO2. Então, se essa relação tiver maior que 300, o paciente já pontua 2 aqui no score SOFA, e segundo o critério de sepsis 3, ele já é um paciente que tem sepsis. Também avalia o sistema hematológico por meio das plaquetas, avalia o sistema hepático por meio das bilirrubinas, avalia o sistema hemodinâmico, né, o cardiovascular, se o paciente ele necessita de droga vasoativa para manter uma pressão arterial mínima maior que 65, ele já pontua 2 também. Também avalia o sistema neurológico, né, o nível de consciência por meio da escala de Coleman de Glasgow, e avalia o sistema renal por meio do débito urinário e da creatinina. Como eu falei para vocês, ele é um score, na verdade ele é um score que é mais específico, mas tem todas as limitações que eu mencionei para vocês. Eu trouxe esse score também, que ele tem sido estudado, o Score News, também é um score para diagnóstico de sepsis. Ele é pouco menos comentado, assim, pelo menos nas referências que eu utilizei, mas os estudos também, tem vários estudos que estão avaliando a sensibilidade e especificidade desse score, né? A gente tem que avaliar as variáveis que são avaliadas, a frequência respiratória, a oximetria de pulso, se o paciente necessita de oxigênio ou não, a temperatura, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência. Uma consideração com relação a esse score é que o nível de consciência aqui ele não é avaliado por meio da escala de Glasgow, eles usam outra escala, mas é muito similar à escala de Glasgow, se vocês conseguirem ver aí, por exemplo. Se o paciente está alerta, ele não pontua, né? Se o paciente ele apenas responde a comando verbal, comando de dor, ou ele está irresponsivo, ele vai pontuar 3 pontos nesse score. É bem parecido com a escala de Coleman de Glasgow. E aí a interpretação desse score é a seguinte: se o paciente ele tem 1 a 4 nesse score, ele requer um monitoramento, no entanto, ele não é tido como emergência. Mas se ele pontua mais que 7, ele é tido como uma emergência e, assim, já é necessário iniciar o protocolo de sepsis e choque séptico para esse paciente. Aqui eu trouxe um resuminho na fonte desse quadro. Esse resumo, ele foi feito pela professora Manuela. Ela apresentou isso lá na nossa jornada de emergência. Não sei se vocês vão lembrar, mas aí eu peguei esse quadro, porque eu achei bacana, porque está resumido, né, o que mudou na definição e nos critérios diagnósticos com relação a algumas definições do critério de sepsis 2 para o critério de sepsis 3. E aí, falando da sepsis, por exemplo, a gente tinha aqui no sepsis 2, a sepsis era uma suspeita de infecção, CIS com foco infeccioso ou uma suspeita de infecção, né? Ela assim que era caracterizada. E aí a gente tem aqui como é que avalia o CIS, né? Já no sepsis 3, a gente tem que sepsis, ela é definida, né, como uma infecção suspeitada ou documentada, mais alteração de 2 pontos no score de SOFA, ou também com alteração de 2 pontos no score de KIC-SOFA.
o conceito de sepsis grave que a gente tinha, que era uma sepse mais uma disfunção orgânica, que era avaliado ou pela pressão arterial, pelo lactato, pelo RNI, bilirrubina, débito urinário, creatinina, plaqueta, ou saturação de O2. Isso, dessa forma, avaliavam a disfunção orgânica e assim caracterizavam a sepsis grave. No sepsis 3, ela não existe, essa definição. Toda sepsis é grave. E a definição também, na verdade, os critérios diagnósticos para a sepsis, do sepsis 2, era o seguinte: choque séptico era sepse mais hipotensão refratária e expansão volêmica. No sepsis 3, a gente vai ter que a definição de choque séptico vai ser sepse, mais a necessidade de vasopressores e, né, mais um lactato maior ou igual a 2 milimol por litro após uma ressuscitação volêmica adequada. Essa é a definição de choque séptico segundo esse critério, né, o sepsis 3. Então, diante de tudo que eu falei para vocês, o que vem a pergunta que fica, e agora, José? O que a gente usa, o que a gente faz para estar fazendo esse diagnóstico no pronto-socorro? A gente tem alguns órgãos, como eu citei lá no início, né, o Instituto Latino-Americano de Sepsis, o ILAS, e também a campanha de sobrevivência à sepsis, que é a Surviving Camping Sepsis. Surviving Sepsis Camping. Eles preconizam, né, na verdade, eles fazem algumas recomendações, né, e a gente, aqui no Brasil, a gente adota essas recomendações. E, então, a gente tem que, a definição de sepsis, ela foi atualizada e preconizou a definição lato sensu, né, usado pelo o critério do sepsis 3. Com relação aos critérios clínicos diagnósticos para disfunção orgânica, eles manteve os critérios anteriores, né, manteve também o critério CIS como critério para triagem. Por quê? Porque é um critério sensível e também para critério de disfunção orgânica, também eles manteve os anteriores, como eu falei, e também, inclusive, a hiperlactatemia. Como eu falei para vocês, uma grande crítica ao score de SOFA é não ter a dosagem de lactato como uma variável avaliada, e pois sabe-se que como eu falei, né, o lactato ele é um bom preditor para avaliar a perfusão e, consequentemente, para avaliar mortalidade, né, preditor de mortalidade. Então, é importante avaliar essa disfunção orgânica por meio dele. E também, com relação a adotar esses critérios mais sensíveis, visto que, por exemplo, aqui a gente tem ainda uma mortalidade muito alta. Então, para a gente é interessante que a gente use critérios sensíveis para a gente não deixar passar nenhum caso. E com relação às principais disfunção orgânica, eu coloquei aqui do lado também, mas eu acho que eu já comentei em outro slide com vocês aqui. Além das que eu falei, eu acho que só não citei o lactato, que é acima do valor de referência. E o valor de referência é 2 milimol por litro, ou 18 miligramas por decilitro. Então, é isso que é preconizado e é recomendado por esses órgãos. Com relação ao choque séptico, né, como eu falei lá no início, né, tem algumas críticas, né, à definição de choque séptico pelo critério de sepsis 3, justamente pela questão do lactato, né? Por exemplo, se você não tiver lactato, teoricamente, você não faria diagnóstico de choque séptico, porque exige que você tenha uma hipotensão refratária, a reposição volêmica, mais um lactato alterado. E aí isso é um problema, né? Porque nem todo lugar tem dosagem de lactato. Então, tem alguns estudos que avaliam, né, outros preditores de perfusão comparado com o lactato. Um exemplo é o tempo de enchimento capilar. E a gente sabe que tem outros sinais clínicos também, né, que falam sobre má perfusão, como a pele fria, parda, pegajosa, a presença de livedo reticular, a cianose de extremidades e sinais indiretos, né, como estado mental alterado, né, agitação, rebaixamento do nível de consciência e oligúria. São sinais indiretos de má perfusão tecidual. Eu trouxe aqui esse print desse estudo, o Andrômeda Trial. Esse estudo é um estudo grande, né? É um estudo clínico randomizado, foi feito com 424 pacientes
E assim, o desfecho primário que eles avaliaram era o seguinte: se a ressuscitação volêmica guiada, né, pelo status de perfusão, que nesse caso foi o investimento capilar, tinha capacidade de reduzir mortalidade quando comparada com essa ressuscitação volêmica guiada pelos valores de lactato. Eles chegaram à conclusão que, assim, até reduziu mortalidade, mas não foi estatisticamente significativo. No entanto, essa ressuscitação volêmica guiada por esse critério, né, que é o tempo de enchimento capilar, ele foi capaz de reduzir a disfunções orgânicas. Então, assim, esse estudo é um estudo novo, é um estudo de 2019. Então, a gente tem, assim, uma vantagem, né, de estar usando também o tempo de enchimento capilar para estar tomando essas condutas, principalmente em locais que a gente não tem dosagem de lactato, por exemplo. E aí, dando seguimento, vou falar agora um pouquinho sobre o manejo desses pacientes. Por conta da gravidade, né, foi criado um pacote de 1 hora para o tratamento da sepse. E aí, o que é preconizado nessa 1 hora de tratamento? Como eu coloquei aqui na figurinha do lado, né, a gente sempre escuta, né, no AVC tempo é cérebro, no infarto tempo é miocárdio, aqui na sepse tempo é vida. Então, assim, os estudos mostram que quanto mais rápido o paciente ele é abordado e ele tem esse tratamento, melhor é o prognóstico dele, e o contrário também é verdadeiro. Então, para esse pacote de 1 hora, a gente tem dosagem de lactato, obtenção de 2 pares de hemocultura, né, para crescimento aeróbico e anaeróbico, mais cultura de sítio pertinente, e aqui a gente está falando, por exemplo, lavado traqueal, líquido, urocultura, de acordo com a clínica do doente, e que preconiza que essas culturas, essa hemocultura e essa coleta de cultura, ela seja feita antes da primeira dose de antibiótico. Só que sabe-se que não deve retardar o antibiótico para fazer a cultura. Então, assim, prioriza que seja feito antes, mas se não for possível, faz logo o antibiótico, depois faz a coleta da hemocultura. Administração de antibiótico de amplo espectro, reposição volêmica e drogas vasoativas, né, aplicar vasopressores. Mas aqui a gente vai ter umas ressalvas, que posteriormente eu vou estar falando para você. Tanto a ressuscitação volêmica, quanto as drogas vasoativas, a gente tem algumas ressalvas. Sobre a ressuscitação volêmica, quais são os pacientes que é necessário a gente fazer essa ressuscitação volêmica? São os pacientes hipotensos, né, que se apresentam com hipotensão, pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, pressão arterial média menor que 65, ou se esse paciente apresentar uma redução de 40 milímetros de mercúrio numa pressão arterial sistólica habitual dele. Ou se ele apresenta sinais de hipoperfusão, né, que é aqueles sinais que a gente já citou lá atrás. E aí, como é que é feito essa reposição volêmica, né? É preconizado que seja feita, né, 30 ml por quilo de solução cristalóide em até 3 horas. Aqui tem alguns estudos que já mostram o benefício, né, do uso da solução de ringlactato, quando comparado, por exemplo, com a solução fisiológica, pela questão da concentração de cloro, né, que a solução, o ringlactato, ele tem uma concentração de cloro mais próxima do fisiológico. Uma consideração que eu não falei aqui com relação ao lactato, que está com um asteriscozinho, é que você vai fazer a dosagem do lactato, e se esse lactato estiver alterado, é necessário que aí 30 minutos depois você repete essa coleta. Com relação ao uso de drogas, de drogas vasoativas, né, de vasopressores. A droga de primeira escolha vai ser a noradrenalina, e é preconizado que essa droga ela seja iniciada no acesso periférico e depois providencie o acesso venoso central para continuar a droga. Uma consideração importante: nem todo paciente vai precisar fazer essa ressuscitação volêmica tão agressiva, e também tem paciente, por exemplo, paciente cardiopata que não tolera muito volume. Tudo isso tem que ser individualizado. Isso aqui é de forma geral, mas cada paciente é cada paciente.
E com relação ao vasopressor também, preconiza que faça a ressuscitação volêmica, né, inicia a solução cristalóide, avalie o paciente ali 30 minutos depois, ele não respondeu ao volume, 40 minutos depois não respondeu ao volume, aí inicia logo a droga, a noradrenalina. Com relação à hiperlactatemia, o lactato alterado, maior que 2 vezes o valor de referência, ele necessita de, o termo que eles usam é clareamento, né, ou seja, diminuir esse lactato. No entanto, a referência que eu utilizei, ela falava que é necessário ter cuidado, né, medidas cautelosas. Primeiro, porque se o paciente tiver apenas com um lactato alterado, mas ele não tiver nenhum outro sinal de hipoperfusão, então tenha mais cautela. E outra consideração é que o lactato alterado, ele fala assim a favor de hipoperfusão, mas tem outras condições clínicas também que levam à alteração desse lactato. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Com relação à antibiótico terapia, essa medida é fundamental, imprescindível para o manejo desse paciente. É necessário, o início ele tem que ser o mais rápido possível, né? Idealmente aí 45 minutos nesse pacote de 1 hora. A terapia, ela é uma terapia empírica, né? A gente não vai esperar resultado, a gente vai entrar com esse antimicrobiano. Esse antibiótico, né, ele tem que ser um antibiótico de amplo espectro, e algumas considerações são feitas para a escolha desse antibiótico, né? Como eu falei, o foco, né, o sítio da infecção, a prevalência do patógeno na população, o padrão de resistência do patógeno, a idade, a presença de comorbidade do paciente e a presença de imunossupressão. A gente precisa avaliar, né, se o paciente é um paciente que veio da comunidade ou ele é um paciente que já estava internado. Isso vai pesar muito na escolha do antibiótico. Por exemplo, se ele estava internado, ele é um paciente que estava internado nos últimos 90 dias, nos últimos 30 dias, e nesse internamento ele ficou internado por mais de 5 dias, até mesmo o serviço, né? Tem serviços que têm uma prevalência maior de determinado patógeno quando comparado com o outro. E no caso desses pacientes que estão internados, a gente precisa pensar na possibilidade dele estar colonizado por um micro-organismo que seja multidroga resistente. E aí tudo isso vai ser fundamental para a escolha do antibiótico a ser utilizado. Com relação à reavaliação, reavaliar o paciente é fundamental, todo paciente a gente precisa instituir uma terapêutica e reavaliar. Mas nos casos dos pacientes que estão em choque séptico, paciente que tem hiperlactatemia, né, ou outros sinais clínicos de hipoperfusão, ele precisa ser avaliado, necessita dessa reavaliação, né. A gente precisa reavaliar se há necessidade de continuar com essa ressuscitação volêmica e qual a quantidade, né, não sei se é o mais adequado, mas qual a quantidade que a gente vai manter dessa ressuscitação volêmica. A gente também precisa avaliar se esse paciente, ele continua, né, com sinais de hipoperfusão e ele tem níveis alterados de hemoglobina abaixo de 7 miligramas por decilitro, ele precisa receber transfusão mais rapidamente. Se o paciente, ele é um paciente com choque séptico, né? Outra consideração, que era para mim ter feito até antes, né, mas eu vou fazer agora. Paciente com choque séptico, ele é um paciente que ele precisa ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. No entanto, isso não pode retardar que as medidas sejam tomadas. Então, você vai iniciar o tratamento ali na sala vermelha, onde você estiver, e vai encaminhar esse paciente posteriormente para a unidade de terapia intensiva. Esse paciente com choque séptico, né, que ele está em uso de droga vasoativa, ele precisa de uma pressão arterial invasiva, né, monitorar a pressão arterial de forma invasiva. E uma consideração importante é que pacientes sépticos que são portadores de hipertensão arterial sistêmica, eles podem se apresentar hipertenso e não hipotenso. E podem necessitar de drogas que diminuem o débito cardíaco, né, drogas que diminuem dessa pressão. E aí é preconizado que façam drogas de efeito rápido, né, como drogas venosas como nitroprusiato de sódio.
Outras recomendações no manejo desse paciente com relação ao uso de corticoide. Apenas os pacientes com choque séptico refratário, aqueles pacientes que não respondeu à ressuscitação volêmica, que não respondeu à droga vasoativa, ele tem indicação de fazer uso de corticoide, e a droga, o corticoide de escolha, né, a hidrocortisona, antes preconizava que fosse feito 50 miligramas por dia, mas hoje já recomenda que essa droga seja feita 200 miligramas, né, uma vez ao dia, de preferência pela manhã, para tentar não simular, né, aquele efeito do cortisol no organismo do indivíduo. Com relação à ventilação mecânica, paciente em choque séptico, preconiza que não se retarde, né, a intubação do paciente. Se o paciente ele tem indicação de intubação, é necessário que seja feita e que não retarde a tomada dessa decisão. E preconiza a estratégia de ventilação mecânica protetora, que é com a utilização de baixos volume corrente, 6 ml por quilo por peso ideal do paciente, e com limitação da pressão de platô. Com relação ao bicarbonato, o bicarbonato ele não está indicado para paciente com acidose lática que ele tem um pH maior que 7,15. No entanto, para pacientes que tenham pH menores que isso, permite, não sei nem se o termo correto é esse, que esse uso aconteça como medida salvadora, mas não tem estudos científicos que respaldem essa conduta ou que evidenciem ganhos por essa conduta. Com relação ao controle glicêmico, esses pacientes, eles são pacientes que são inflamados, né, um paciente que acaba fazendo hiperglicemia secundária, né, essa resposta endocrometabólica, e por isso, para esses pacientes é fundamental o controle glicêmico, estabelecer uma meta de glicemia, né, glicemia menor que 180 miligramas por decilitro, e o mais importante é evitar que aconteça hipoglicemia, manter uma glicemia em padrões normais, né. Com relação à terapia renal substitutiva, o ILAS, né, o Instituto Latino-Americano de Sepsis, eles recomendam que deve individualizar, né, tem pacientes que vai necessitar, tem pacientes que não vai necessitar, então é de cada paciente. Agora eu trouxe aqui algumas considerações com relação à prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Só mesmo para ratificar a importância disso, né, a importância dessa prevenção, recomenda-se que a utilização de dispositivos invasivos, como a sonda, né, o catéter venoso central, todos os dispositivos invasivos, eles sejam utilizados pelo menor tempo possível, né, para tentar minimizar as complicações desses dispositivos a longo prazo, as complicações mecânicas e as complicações infecciosas. E também recomenda-se que as unidades, né, todas as unidades, e em especial as unidades de terapia intensiva, que é onde a gente tem pacientes que estão constantemente monitorados, né, com esses dispositivos, eles têm diretrizes, né, para prevenção de infecção relacionada a esses dispositivos. Essas foram as referências que eu utilizei. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Agora eu vou passar a palavra, né, para o Dr. Rafael, para ele esclarecer todas as dúvidas de vocês. Boa noite, galera. Tá escutando aí? Estamos, Rafa. Beleza. Janine, show de bola a sua aula, viu? Muito completa. Pegou bem os pontos mais assim, que geram mais dúvidas, né? Que são o diagnóstico, a diferença ali do sepsi 2 para o sepsi 3, gera dúvida, né? Quanto a qual diagnóstico utilizar, o tratamento. Você foi, assim, excelente mesmo. Foi muito feliz a sua apresentação. Tá tudo que vocês precisam saber, tá aí na aula de Janine. O grande problema da sepsi, para a gente, é o reconhecimento. O grande problema é reconhecer a sepsi. A mortalidade da sepsi, Janine já falou aí, no nosso país, gira em torno disso aí, esse dado é de 55%. A mortalidade do infarto,
Vocês têm ideia quanto é a mortalidade do infarto na emergência? Claro que tem alguns infartos que pegam, né, uma parede ventricular maior, tem mortalidade maior e etc. Mas o infarto tem uma mortalidade média de 7%. Todo mundo conhece o infarto, todo mundo sabe tratar o infarto. A mortalidade de um paciente com AVC, em 30 dias, gira em torno aí de 10 a 11%. A mortalidade da sepse é 55%, gente. É uma coisa absurda. Você entra na faculdade sabendo que é AVC, entra na faculdade sabendo que é infarto, mas sepse você só escutou falar, né? Tem gente que forma sem conhecer os mecanismos da sepse. Aí no infarto, o cara chega na emergência com dor no peito, você logo suspeita de infarto. Vai fazer lá seu eletrocardiograma, suas enzimas, você faz seu diagnóstico, faz sua terapia, leva ele para o cateterismo, revasculariza. O cara com infarto, o cara com AVC, chega com déficit focal, você logo suspeita de AVC, leva para tomografia. E o cara com sepse, o cara chega sem sentir nada, é evidente. Não tem um sintoma que seja patognomônico da sepse, como AVC e como infarto. Por isso que a mortalidade é muito alta. Sobretudo aqui no Brasil, que a gente não tem essa cultura de fazer diagnóstico de sepse. Então, essa campanha aí, pense, pode ser sepse, é uma coisa assim que fecha muito bem aqui no nosso país. Então, pense sempre em sepse, sempre, sempre. O grau de suspeição tem que ser elevadíssimo, porque não dá para comer bola. A cada 1 hora de atraso no diagnóstico da sepse, cada vez que você atrasa 1 hora para iniciar o tratamento de antibiótico, a mortalidade aumenta em 7,5%, que é a mortalidade média de um infarto agudo do miocárdio sem supra. Ou seja, a mortalidade é altíssima e a gente ainda não reconhece a gordura precoce. E aí entra os diagnósticos, a maneira de dar diagnóstico que a Janine falou. Quando a gente dá diagnóstico por um critério que é muito específico, como o SOFA, aí você tem que esperar o cara abrir uma disfunção orgânica, você tem que esperar os exames laboratoriais saírem para ficar bonitinho, arrumadinho, como traz a diretriz para você dar o diagnóstico de sepse. Aí depois que der o diagnóstico, ainda vai ligar para o laboratório, ainda vai colher a cultura, você ainda vai lá na farmácia pegar o antibiótico, que a gente sabe que cada etapa dessa aí vai uns 40 minutos, 1 hora, infelizmente é assim que funciona. Então, os critérios diagnósticos que são muito específicos, não dá certo aqui para a gente, principalmente no SUS. Por isso que nunca deve largar a mão do diagnóstico sensível, né? Que é o diagnóstico lá do sepse 2, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, qual dos dois utilizar? Vocês vão utilizar os dois, sempre, e o julgamento clínico. O julgamento clínico é melhor do que qualquer critério ali que está escrito. Você olhou para o paciente, você sente que o paciente está toxemiado, o paciente não está legal, você está autorizado a iniciar o protocolo de sepse. Outra coisa que eu anotei aqui, o NIOS é muito legal, tá sendo muito utilizado pela equipe de enfermagem, principalmente. Eles fazem um checklist do NIOS lá de tempos em tempos na enfermaria, justamente para fazer reconhecimento precoce do paciente que está lá internado, que pode vir apresentar sintomas de sepse, e o médico só vai ver no outro dia, ou seja, depois de 12 a 24 horas. Então, elas canetam lá sinais vitais, o estado geral do paciente. Quando chega ali no risco amarelo, elas acionam o médico para o médico ir lá confirmar o diagnóstico e ativar o protocolo de sepse. Então, o NIOS é bem legal mesmo, tá? É bem utilizado, só que é mais para a equipe da enfermagem, não é muito utilizado para a gente médico. Por exemplo, olha um caso recente. Domingo, chegou um paciente no hospital, um paciente no hospital, que domingo passado, paciente idoso, tinha uma queixa inespecífica no membro superior direito, uma confusão mental, estava meio hipotenso, ninguém sabia muito o diagnóstico, pressão de 80 por 60, e ninguém suspeitou de sepse. Eu trabalho no hospital cardiológico, mesmo sendo a UTI é mais cardiológica, então o pessoal foca muito ali no cardiológico. Então ficou investigando infarto, né, fez eletrocardiograma, fez curva de marcador de necrose para ver o que esse cara tinha, ninguém suspeitou de sepse. Aí achou lá um infarto nesse cara, o cara estava infartando, tinha uma troponina positiva, levou ele para o cateterismo, revascularizou o cara, cumpriu o protocolo, sempre hipotenso,
meio confuso, e todo mundo atribuindo aquilo ao infarto, que realmente ele infartou, mas ele já vinha hipotenso e confuso há um certo tempo. Seguiu o protocolo, foi para casa. Depois de 3 dias foi para casa. No domingo, foi 2 dias depois da alta, ele voltou já chocado, né, usando noradrenalina, Glasgow 12, e era uma sepse de foco abdominal. O cara estava com colecistite, aí ele abriu o quadro lá na casa dele, ficou mais evidente quando a vesícula estourou e caiu pus na cavidade abdominal, e aquilo ficou mais claro. A dor no membro, no ombro direito, era a dor da colecistite, né, aquele sinal ali de uma dor referida. Então, isso foi semana passada. Vocês veem que isso acontece, assim, frequentemente, diariamente. Ou seja, esse cara estava infectado desde quando ele infartou. Ele infartou justamente pela infecção, aumentou a resposta inflamatória, rompeu aquelas placas ateroscleróticas que ele tinha, e ele infartou, e o diagnóstico de sepse aí comeu bola. Então, assim, é uma realidade a falta de reconhecimento da sepse. E por isso que em momentos como esse aí, para chamar a atenção para vocês, que a sepse é uma emergência médica, que a sepse merece um tratamento imediato, assim como o AVC, assim como o infarto, tem que ficar, assim, bem claro na cabeça de vocês. Beleza? Então, parabéns pela aula, e eu estou à disposição para quem queira tirar dúvidas. Alguém quer comentar a aula? Tem dúvida aí sobre o diagnóstico, o tratamento? Também uma consideração, gente, alguém poderia botar aí o e-mail da Liga, porque se alguém tiver interesse no material que eu usei para fazer a aula, eu envio pelo e-mail, tá bom? Então, vou colocar o e-mail aqui da Liga, tá bom? A dúvida de Lisa, ela quer saber como é que o paciente ficou. Hoje eu saí da UTI, ele já estava desmamando a noradrenalina, ainda estava confuso, tá? Tinha confusão mental, PCR estouradona, perfil inflamatório lá em cima, ou seja, ele estava ali, está na fase de reanimação da sepse, lactato, como o Janine chamou a atenção, clareou. É importante clarear o lactato. Então, você dosa o lactato primeiro no paciente, para saber a mortalidade ali, que quem tem lactato mais alto morre mais. E a outra é justamente para ver se o paciente está respondendo à sua terapia ou não. Então, você faz o lactato ali 0 horas, está alto, você faz a primeira expansão volêmica com 1 hora, você dosa de novo, depois dosa por 6 horas e calcula o clearance dele, né? Quanto ele está clareando. Pega o lactato final do paciente, divide pelo lactato inicial e faz essa razão e vê se clareou 50%, se clareou 100%, se não clareou nada. Aqueles pacientes que não clareiam o lactato também morrem mais. Então, quem tem lactato alto morre mais, quem não clareia o lactato também morre mais. Então, esse paciente aí, Liz, já estava, o lactato já estava clareando, ele possivelmente pegou um pé aí e vai melhorar. Beleza? Então, acho que ninguém tem dúvida, todo mundo está dominando o sepsis. A aula foi muito esclarecedora mesmo. Parabéns mais uma vez aí, já. Muito bom mesmo, muito completo. Obrigada, galera, pela presença. É isso aí. Gente, como eu tava com a câmera desligada, foi isso mesmo? Ninguém me avisou? Foi. Foi, mas tão bonito, a gente fica sem ver. Só ouvindo a voz, não sei se tu acha isso certo. Fazendo altas caras e bocas aqui, e vocês não estão vendo, velho. Eu acho que ela tirou porque ela achou que ia chamar muita atenção, né? A beleza dela, o pessoal ia desfocar, não ia prestar atenção na aula. Nada disso, pô. Eu queria me mostrar, tava aqui toda bonitinha. Até o cabelo lavei, velho. Sacanagem. Mas foi top, parabéns. Valeu, galera. Tchau, tchau.